O assunto da nossa aula hoje é o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A oração do Pai Nosso é provavelmente a oração mais conhecida de todas, só perde para o Salmo 23, talvez. Mas é a oração que vem sendo recitada pelos cristãos há 2000 anos, ela é parte de muitas liturgias. Há igrejas que costumam inserir na sua prática litúrgica a recitação do Pai Nosso, da parte dos membros da igreja, uma recitação conjunta. E muitos cristãos também, talvez pela falta de tranquilidade ou conforto em se dirigir a Deus com suas próprias palavras, oram o Pai Nosso com muita frequência. Enfim, essa oração, ela está no coração da prática cristã, da piedade cristã, e talvez até mesmo por isso há muitos conceitos errados a respeito dessa oração e muito desconhecimento também. O meu alvo nessa aula é entendermos por que é que Jesus nos deu essa oração e aprendermos com ele sobre orar, que é provavelmente o exercício espiritual mais eficaz e mais elevado, quando nós dedicamos tempo a conversar com o nosso Pai Celeste. De acordo com Lucas, no capítulo 11, Jesus estava orando num certo lugar, quando um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí então Jesus lhes deu a oração do Pai Nosso. Essa parte em que o discípulo pede a Jesus, ensina-nos a orar, é omitida por Mateus. Mas os evangelhos são em 4 exatamente para nos dar a visão completa. O que falta num, tem no outro. E juntando, então, nós temos uma visão geral do que aconteceu. É que, em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus, então, os ensina a respeito da oração. Pode parecer estranho que alguém possa ter perguntado a Jesus a respeito de oração, especialmente um judeu, que os discípulos eram todos judeus. E os judeus aprendiam cedo a orar. Na tradição judaica, na época de Jesus, os judeus em Jerusalém oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Quando não iam ao templo onde eles estavam, eles se voltavam para o templo e oravam. E eles tinham muitos exemplos no Antigo Testamento de orações. Eles podiam ler a respeito das orações de Davi, podiam ler os salmos de Davi, que eram orações, podiam ler os profetas. Isaías faz muitas orações, Jeremias nem se fala. Jeremias está o tempo todo orando e clamando a Deus e perguntando a Deus. Há exemplos das orações de Abraão, as orações de Moisés. Então, esses judeus que conheciam toda essa tradição a respeito de oração, por que eles chegam para Jesus e pedem, ensina-nos a orar? Porque eles perceberam que em Cristo a oração ganha um novo sentido. Não é que ela muda, mas o relacionamento com Deus, o acesso a Deus, o que dizer a Deus, o que pedir, como orar, tudo isso ganha um significado mais rico com a vinda de Jesus. E não somente a oração, mas tudo mais na vida cristã ganha um novo significado com a chegada do Messias. Por isso que os discípulos sentiram a necessidade de aprender com ele a orar agora. E de acordo com Mateus, Jesus atende o pedido deles, dizendo como orar. Agora eu estou em Mateus capítulo 6, se você quiser me seguir. Como orar, Mateus 6, de 5 a 8, Jesus dá 2 orientações fundamentais. Pelo que orar, do verso 9 até o verso 13, e uma condição, do verso 14 a 15, uma condição para que a oração seja atendida, ou pelo menos um tipo de oração seja atendida. Há muito mais sobre oração no Novo Testamento, mas eu vou focar aqui nas palavras de Jesus, porque, como eu disse, essa oração que ele ensinou, ela é muito conhecida. E daqui a gente pode tirar princípios sobre a oração que vão nos servir e podem ser aumentados estes princípios com
outras passagens da Escritura. Então, Jesus primeiro ensina como orar. Está do verso 5 ao verso 8. E ele dá duas orientações. A primeira é evitar a hipocrisia na oração. Verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A primeira orientação que Jesus dá aos seus discípulos é que, quando eles orem a Deus e não aos homens. Pode parecer estranho, mas tem gente que usa a oração como maneira de aparecer diante das pessoas. É o que Jesus chama de hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra grega que significa se esconder atrás de alguma coisa. E o hipócrita é alguém que coloca uma fachada quando na sua frente ele quer causar uma impressão que não corresponde ao que ele é na realidade. E no caso, Jesus tinha em mente aqui os fariseus. Os fariseus eram os religiosos mais conhecidos daquela época. Eles eram os líderes do judaísmo, eram conhecidos por ser extremamente rigorosos na aplicação da lei de Moisés, mas eram conhecidos também pela hipocrisia, porque eles queriam aparecer diante dos homens como sendo pessoas que temiam a Deus, que andavam com Deus, que tinham um grande conhecimento de Deus, mas intimamente, na verdade, em oculto, eles eram completamente diferentes. Eles não eram aquilo que pareciam. E um dos costumes que o fariseu tinha é chegar em locais públicos, como nas praças, nas sinagogas ou nos ajuntamentos, e parar e aí começar a orar em voz alta, para que todo mundo visse que ele estava orando. O judeu orava olhando para os céus e com as mãos levantadas. Só um detalhe, não há na Bíblia nenhuma postura ordenada. E esse costume que a gente tem de vamos orar, todo mundo baixa a cabeça e fecha os olhos, isso é uma convenção humana. Isso não há nada na Bíblia dizendo você quando for orar fecha os olhos e baixa a cabeça. Não há nenhuma postura. Você encontra gente na Bíblia orando deitada, de joelho, em pé, com a mão levantada, com os olhos para o céu. Então não há uma postura física recomendada na Bíblia. Você pode orar do jeito que você quiser. A gente costuma fechar os olhos, talvez para concentração maior, e baixa a cabeça em sinal de reverência diante de Deus. Mas isso não é mandatório, isso não é mandamento, isso não é obrigatório. Você não vai estar pecando, a sua oração não deixará de ser respondida se você estiver deitado na sua cama, olhando para cima, orando a Deus, como o rei Ezequias orou, deitaram na cama doente e Deus respondeu a sua oração. Né? Então, mas os fariseus, eles iam para a praça e lá eles ficavam em pé, né? Davam uma olhadinha de lado assim, tinha uma multidão, ele disse, aqui está bom. Chamava, eles não tinham microfone, mas se tivesse eles iam fazer isso. Chamava a atenção de todo mundo, né? Começava a orar em voz alta e fazer os pedidos e as petições a Deus. E o pessoal ficava olhando assim e dizia, puxa vida, esse cara conhece de Deus, né? Que cara santo, que homem extraordinário, que eu queria ser metade do que esse cara é. E, na verdade, ele não estava orando a Deus. Ele estava orando para ser visto pelos homens. Não seria a primeira vez que a pessoa usa a religião como maneira de aparecer e de se promover. Religião, infelizmente, tem sido usada através dos séculos para as pessoas se promoverem, ganharem popularidade, ganharem domínio, controle, poder e a motivação mais comum de todas, dinheiro, né? E aqui, os fariseus, que Jesus tem em mente aqui, eles tinham como objetivo usar a oração para parecer aos homens como pessoas piedosas, pessoas que eram realmente aprovadas por Deus. Isso tinha uma vantagem, isso servia para mantê-los no poder. Eles eram aqueles que oravam, aqueles que estavam perto de Deus. Então Jesus diz, olha, vocês não vão fazer isso porque você sabe o que é que esse pessoal está ganhando no máximo? Eles já receberam a recompensa deles. Eles não vão ganhar nada daquilo que eles estão pedindo a Deus.
Eles vão ganhar o aplauso dos homens só, mas de Deus não vão receber nada. Então, quando vocês orarem, verso 5, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa é o aplauso humano, é o louvor humano. Pronto, não vai ganhar mais nada. De Deus não ganha nada, vai ganhar só dos homens. E existe isso hoje? Existe. No meio evangélico? Claro que existe. De homens e de mulheres que aproveitam as congregações, aproveitam as reuniões, aproveitam os eventos para se promover diante das pessoas como gente de grande piedade, de grande intimidade com Deus e coisas dessa natureza. Nem sempre a gente consegue perceber a motivação do coração, portanto, cuidado antes de julgar. Mas tem muitos casos que são óbvios. Tem muito caso que é evidente que a pessoa está puxando a atenção para ela, que ela está querendo, na verdade, o louvor humano, o aplauso humano. E Jesus disse aos seus discípulos, vocês não vão ser assim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Se você quer a glória humana, é só isso que você vai receber, porque de Deus você não vai receber absolutamente nada. Como orar então? Jesus diz no verso 6, quando você orar, note que ele está dizendo quando, ele não está dizendo se você orar, ele está dizendo quando, ou seja, ele está pressupondo que você vai orar. Está pressupondo que você vai ter uma vida de oração. Ele está só dizendo, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, seu pai que vem em secreto te recompensará. É claro que Jesus aqui não está proibindo que nós oremos em público. Aqui ele está contrastando uma atitude radical com outra radical. Ele diz que é muito melhor você entrar no seu quarto, onde não tem ninguém vendo, se tranque ali e ore a seu pai que lhe vê em secreto. Ele lhe vê ali no segredo do seu quarto, na sua intimidade, no seu particular. Deus está escutando você, Deus está vendo você e Ele vai lhe recompensar, porque é evidente que você não está querendo o louvor humano, você não está usando o cristianismo para a promoção pessoal. Você, na verdade, quer ter comunhão com Deus e falar com Deus. Mais uma vez, eu sei que tem pessoas que, durante a história da igreja, houve grupos que entenderam isso aqui como sendo uma ordem de Jesus para só orar em particular. Eram grupos místicos que não tinham oração pública. Quando eles se reuniam para orar, ninguém orava em público, era só para ler a Bíblia ou cantar, mas ninguém orava, porque na hora de orar, cada um ia para o quarto orar sozinho. Então, essa é uma interpretação literalista demais, porque se você ler o restante da Bíblia, você vai ver que a igreja, lá no livro de Atos, está dito lá que a igreja toda, unânime, levantou a voz a Deus e louvou a Deus quando foram perseguidos e pediram a Deus que Deus os protegesse. E há vários outros exemplos no Novo Testamento da igreja apostólica, que serve de modelo para nós, orando em público. No livro em 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está descrevendo partes do culto, ele também fala da oração pública. Em 1 Coríntios 11, ele fala da oração em público também. Então, é claro que nós não podemos tomar essa palavra de Jesus como se ele estivesse dizendo que Deus só vai escutar suas orações se você estiver trancado no quarto. O que ele está combatendo é a hipocrisia, é o desejo de aparecer. E se esse for o seu caso, se você está sendo tentado, então vá orar no quarto. Mas você pode orar em público e estar orando a Deus. Então, a primeira orientação é essa. A oração é para Deus, é um exercício entre você e Deus. Não use isso para aparecer aos homens. E tem, se eu puder só aqui dar mais duas orientações, né? Não estou acrescentando a escritura, tá? É só observação prática. Para quem vai orar em público, primeiro, seja breve. O pastor pediu para você orar em público, você vai orar em público, ele deu liberdade, você vai orar, primeiro seja breve. Porque quando você começa a orar, o povo está orando com você. Depois de 10 minutos você orando, o povo está orando por você. Mais 10 minutos você orando, eles estão orando contra você. Tá? Oração pública, ela tem que ser curta, ela tem que ser objetiva. Você está numa comunidade, tem outras partes do... Tem gente que come, oh, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, aí vai, né? Vai ter o catecismo de Westminster todinho, né? Chamando Deus de todos, aí vai, tá. Então não faça isso.
Tá? Em particular, quando você estiver sozinho no seu quarto, você ora a confissão de fé de Westminster todinha se você quiser. Mas em público, seja breve. Seja breve. Segundo detalhe, a não ser que tenha um avivamento espiritual, aí não tem como segurar. Tá? Mas normalmente, então, seja breve. Segundo, não dê informação à igreja. Senhor, fulana largou o marido. Está morando com o João. Tenha misericórdia. Não precisa. Olha, às vezes a oração é a maior fonte de fofoca que existe na igreja, oração pública. Não dê informação à igreja, não dê informação a Deus, porque Deus está. Senhor, visita fulano que mora lá no Largo do Aroche, número 44. Deus sabe o endereço do cidadão. Não precisa fazer isso. Bom, então, entende? Não é todo mundo que dá para orar em público. Na verdade, eu gostaria que todos orassem em público. É gostoso, né, você orar em público. Tem gente que é meio um pouco tímido, não tem nada demais. Mas tem algumas precauções que você precisa tomar para oração em público. Então, a primeira é essa daqui, a respeito da hipocrisia. Segunda oração que Jesus deu a respeito das vãs repetições. Versos 7 e 8. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. As vãs repetições aqui, Jesus diz, é uma prática dos gentios. Se a hipocrisia era uma prática dos fariseus, dos judeus, a vã repetição era a prática dos gentios. As religiões pagãs daquela época, elas tinham orações também. Mas os pagãos que não tinham conhecimento de Deus, eles costumavam clamar aos seus deuses em voz alta e repetidas vezes, com o objetivo de chamar a atenção dos seus deuses. Há inclusive um detalhe aqui que eu nunca pude verificar a veracidade histórica, mas algumas religiões pagãs, inclusive um culto que havia em Corinto, parte do ritual, o culto pagão, começava com o sacerdote batendo símbolo ou tambor, ou tocando prato, fazendo aquele barulhão para acordar os deuses, como dizendo aos deuses, estamos aqui reunidos e queremos que agora o Senhor venha, né? Está na hora, tocando a cigarra, né? Para o Deus vir. E alguns acham que é por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o símbolo que retine, como o bronze e como o símbolo, que eram os instrumentos que eram usados para fazer barulho para acordar os deuses. É como se Paulo estivesse dizendo, se eu estiver falando em línguas e eu não tiver amor, o barulho que eu estiver fazendo é semelhante àquele que é feito no culto pagão. Ele compara o culto de Corinto ao culto pagão, se não houver de fato o amor. Eu não sei se essa interpretação se sustenta, porque, como eu disse, eu não consegui ver a veracidade da existência de um culto assim. Mas a gente sabe do Antigo Testamento de um caso em que o profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal, subiram ao alto do monte, fizeram altares, ofereceram sacrifícios, e os profetas de Baal passaram o dia todo gritando, Baal, Baal, acode-nos, escute, e se retalhavam com facas, gritando, e Elias até, né, mexendo assim, até zombando, dizendo, grita mais alto, quem sabe ele está de viagem ou foi no banheiro, né? Vocês ficam aí, foi cuidar de alguma necessidade, grita aí mais para ver se Baal responde. E quando foi a vez de Elias, ele orou uma vez só. Senhor, responde-me para que eles saibam que tu és Deus de Israel. E o fogo caiu na hora. Pode ser que seja isso que Deus tem, que Jesus tem em mente aqui, esse episódio, quando ele diz assim, vocês quando orarem, vocês não pensem que as vãs repetições, ficar repetindo, chamando Deus, dizendo a mesma coisa, a reza, entre aspas, que isso vai ter algum efeito. Isso é de quem não conhece Deus, porque o nosso Deus, ele já sabe do que você tem necessidade antes de você pedir. Antes de você pedir. Algumas observações aqui, para vocês não interpretarem errado. Primeira delas, se Deus já sabe, por que então eu vou orar? Jesus não está dizendo? Antes de vocês orarem, Deus já sabe. Então, por que ele quer que eu ore? E aqui nós temos um dos grandes mistérios da oração.
Deus, de fato, já sabe do que a gente tem necessidade. Na verdade, Ele já determinou a resposta. Na verdade, Deus já decretou tudo que existe antes da fundação do mundo. Ele reina soberano sobre tudo e todos. Nada foge ao seu controle, ao seu domínio, ao seu poder. Todavia, faz parte dos planos soberanos desse Deus que a minha oração faça a diferença. Quando Deus imaginou o mundo, criou o mundo, determinou todas as coisas, Ele determinou que a sua oração faça a diferença. Ele vai levá-la em conta. Isso faz parte dos planos soberanos dele. Como Ele consegue fazer com que a minha oração pessoal contribua para o plano de Deus, isso é coisa que só Ele sabe, mas eu parto do pressuposto de que alguém que criou o mundo do nada, só com a sua palavra, deve ser capaz de resolver um problema desse. O Deus soberano determinou que a sua oração vai fazer a diferença. E, portanto, quando você se ajoelha para orar e clama a Deus, pode orar com convicção, peça com convicção. Não vá nessa de dizer, mas se Deus já sabe, se já está tudo predestinado, por que eu vou orar? A Bíblia não, ao contrário, a Bíblia diz que Deus predestinou que você orasse e que você buscasse, que você batesse, que você insistisse que Ele haveria de dar. A predestinação não é contra a oração, é a favor dela. E aqueles que confiam na soberania de Deus, esses oram mais, né? Eu acho engraçado como tem pessoas que têm dificuldade em crer na soberania de Deus, que Deus chama, que Deus vai buscar os seus eleitos, mas quando eles estão de joelho, né, eles começam a orar assim, Deus converte fulano, Deus converte ciclano. Peraí, você não acredita que Deus vai fazer isso, que é uma decisão individual de cada um, que cada um tem que tomar a escolha por si mesmo, por que você fica pedindo para Deus converter então? No final, de joelho, todo mundo é um calvinista, né? Todo mundo acredita na soberania de Deus, acredita que Deus pode, porque fica pedindo, né, coisas que normalmente ele diz, não, isso é um direito humano, né? Não vamos interferir na liberdade humana. Então para de orar pela conversão do teu pai, da tua mãe, do teu filho, né? Se você não quer que Deus interfira na liberdade humana, para de orar pela conversão deles. Ó. É o livre-arbítrio, deixa ele escolher por ele mesmo. Né? Para de pedir para Deus interferir, se a gente for ser coerente, né? Bom, mas tá aí. Deus já sabe. Segunda coisa que eu queria dizer aqui, quando ele fala vã repetição, é diferente de insistir, porque mais adiante Jesus vai dizer. Ele vai contar, inclusive, aquele episódio da viúva, lembra? Que a viúva precisava ter um caso dela julgado, o juiz não queria atender, e ela fica batendo na porta do juiz e ganha pela insistência. E Jesus usou essa história do juiz que resolveu atender a viúva por causa da insistência para dizer que o Pai Celestial vai atender você se você importuná-lo bastante. Mas importunar Deus é diferente de vã repetição. Vã repetição é você repetir frases ou orações ou chavões como se tivesse um poder mágico, um talismã. Um exemplo moderno seria rezar 10 Ave-Marias ou recitar 15 Pai Nossos. Como se a recitação dessas orações em si tivesse um poder mágico. Ou você orar a oração de São Francisco. Lembra a famosa oração de São Francisco? Você pegar aquela oração de Francisco e ficar repetindo ela 10 vezes por dia. Tem gente que faz isso. Não é isso que vai mover. Mas você chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu vim aqui insistir com o Senhor, quero argumentar com o Senhor. Olha, eu não sou tão feio assim, o Senhor me fez um cara razoavelmente inteligente, por que o Senhor não me dá uma namorada? Né? Olha, Deus, se eu tiver uma namorada, eu vou andar nos teus caminhos, não vou pular cerca, vou namorar direitinho, vamos para a igreja juntos, vamos ter uma família. O senhor está escutando o que eu estou dizendo, né? Então, Deus se agrada disso. Quando você argumenta com Ele, quando você insiste com Ele, no dia seguinte você volta e diz, ó Senhor, eu sei que eu já pedi ontem, mas eu vou pedir de novo. Eu sei que você já ouviu, mas eu vou de novo pedir para o Senhor. Me arruma uma namorada, que eu não aguento mais. Né? Fica assim, eu sou feio, mas faz um milagre em mim, diz o presbítero Solano aqui. Né? Entende? É diferente de você rezar 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria, a oração de São Francisco, como se estas repetições... Uma vez eu ouvi um padre muito conhecido no programa de televisão passar 15 minutos dizendo, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. 15 minutos, repetindo o nome de Jesus. Em que repetir o nome de Jesus? O que isso tem a ver com oração? Isso é vã repetição. É diferente de insistir com Deus, é diferente de bater na porta de Deus. Isso nós temos que fazer. 2 orientações então. Primeiro, não seja hipócrita. E segundo, Deus sabe o que você precisa. Converse com Ele, fale com Ele. Imagine seu filho chegando para você e dizendo assim: mamãe, 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 mamãe. Diz logo o que é que tu quer, moleque, né? Então, Deus é guardado as devidas proporções, né? Deus, por que você está? Por que isso? Por que você não fala comigo? Por que você não conversa comigo? Por que você não expõe sua necessidade? Bom, em seguida, essa foi terrível, não foi da mamãe? Desculpem aí, gente. Aqui, mas segunda coisa que o Senhor Jesus ensinou, primeiro, como orar, não é? E depois, o que pedir. E aí, do verso 9 até o verso 13, ele ensinou: portanto, já que vocês não vão ser hipócritas e vocês não vão fazer vãs repetições, vocês orarão assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus então disse aos discípulos pelo que eles deveriam orar. E essa oração, ela está dividida em 2 partes. Na primeira parte você tem 3 pedidos relacionados com Deus e na segunda parte 3 pedidos relacionados com as nossas necessidades. Os 3 pedidos relacionados com Deus são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E os 3 pedidos relacionados conosco é fácil, tudo começando com P: pão, perdão e proteção. Não é? Pão, verso 11, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdão, verso 12, perdoa nossas dívidas. Proteção, verso 13, não nos deixes cair em tentação. E podemos aprender tanta coisa aqui. Essa oração simples pelo que orar. Jesus aqui resumiu a oração básica, aquilo que deve ser objeto das nossas orações constantemente. E ele começa dizendo: você tem que pedir, primeiro, o que diz respeito a Deus. Ele não começa dizendo: peça primeiro pelas suas necessidades, mas você primeiro pede em relação a Deus. Aqui ele inverte a nossa tendência. Se você dá uma olhadinha na sua própria experiência, você vai lembrar que quando você vai orar, você geralmente começa pedindo por você. Você diz assim: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, Senhor, eu te peço isso, estou precisando disso. É a nossa tendência de olhar primeiro as nossas necessidades. Mas aqui nessa oração, Jesus começa dizendo que, inicialmente, nós temos que pedir pelo que diz respeito ao reino de Deus. E 3 coisas relacionadas com Deus. Primeiro, a santificação do nome dele. Diz aí o verso 9: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai terrestre, mas o nosso Pai celestial, ele está nos céus, de onde ele vê todas as coisas e de onde ele pode todas as coisas. Da mesma forma que um pai cuida dos seus filhos e provê para os seus filhos, o Pai celeste muito mais e de maneira muito mais perfeita e poderosa. Jesus nos estimula a nos dirigir a Deus como nosso provedor, como aquele que nos ama, cuida de nós. Ele é o nosso Pai celeste. E note que está no plural. Ele não disse assim: você vai orar assim, meu Pai que está no céu. É nosso Pai que está no céu. Você faz parte de uma família. Você faz parte de um grupo de pessoas, filhos de Deus, chamados por Deus para adorá-lo, servi-lo aqui nesse mundo. E essa sensação de pertencer, ela é muito gratificante. Você não está só. É nosso Pai. Como você, milhões de outras pessoas no mundo também reconhecem Deus como o Pai celeste. Nós fazemos parte da igreja. A igreja é o grupo que diz isso, nosso Pai que está nos céus. Dentro dessa primeira petição, Jesus nos ensina que Deus tem um nome. Ele não é uma força, mas ele tem um nome. Santificado seja o teu nome.
O nome dele está no Antigo Testamento, Yahvé, no Novo Testamento traduzido como Kyrios, como Senhor. Esse é o nome do nosso Deus, ou Deus mesmo, se você quiser chamá-lo assim. Ele tem um nome e esse nome é santo. Santificado seja o teu nome. O que é que significa santificar o nome de Deus? Gente, não tem nada que a gente possa fazer que vai deixar Deus mais santo, porque ele é santo infinitamente. Nada do que você vai fazer ele ficar mais santo. Então, em que sentido nós santificamos o nome dele? Na verdade, a oração é que o teu nome seja santificado. E você pode dizer, na minha vida, à medida que eu honro o teu nome fazendo o que é certo, que o teu nome seja santificado na minha família, à medida que minha esposa, meus filhos andam nos teus caminhos. Que o teu nome seja santificado no meu trabalho, à medida em que eu honro o teu nome, glorifico o teu nome, sendo um bom trabalhador, sendo honesto, ganhando o meu pão de maneira correta. Que o teu nome seja santificado no Brasil, com a conversão de milhares de brasileiros. Que o teu nome seja santificado na igreja brasileira. Ou seja, o que você está orando é que o nome de Deus seja conhecido, santificado, glorificado, recebido, adorado pelo maior número de pessoas, especialmente por aqueles que professam conhecer esse nome. Então, na verdade, é uma oração quase que missionária, que o nome de Deus seja santificado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu país, no mundo. E a segunda oração vai na mesma orientação, né? Na mesma linha, segundo pedido, venha o teu reino. Deus tem um reino. Ele é rei. Ele já reina. Mas esse reino, embora ele esteja presente entre nós, ainda não veio na sua plenitude. Ele virá na sua plenitude quando o Rei Jesus voltar. Mas enquanto isso, esse reino está avançando. Isso aqui é um pedido missionário, que o teu reino se espalhe pelo mundo, que ele venha na minha vida, que eu seja um súdito fiel a ti, que as demais pessoas se tornem súditos teus, servos teus. Usa-me como instrumento disso para avançar o teu reino aqui nesse mundo. Terceira petição. Faça-se a tua vontade. Deus tem uma vontade. Apesar de muitos que acham que o que vai valer é a vontade humana, Deus quer uma coisa, mas o homem quer outra, vai valer a do homem. Mas, contrário a isso, a Bíblia ensina que Deus tem uma vontade e que nós devemos orar para que ela seja feita e não a nossa. Faça-se a tua vontade, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faça-se a tua vontade na minha vida, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho, aqui nesse país, porque a tua vontade é boa e que ela seja feita na terra, como está sendo feita nos céus, pelos anjos e pelos que já estão na glória, servindo a Deus perfeitamente. Então são 3 pedidos pelo avanço do reino de Deus, pelo crescimento do nome de Deus, pela chegada do reino de Deus, pela feitura da vontade de Deus. É isso que devia ser o objeto número 1 das nossas orações. Agora pergunte qual foi a última vez que você orou por isso. A gente, quando vai orar, está preocupado com aquelas... Não é que é errado você orar pelas suas necessidades, na verdade a Bíblia nos encoraja a fazer isso, mas é uma questão de prioridade. Porque mais importante do que minhas necessidades são aquelas coisas relacionadas com Deus, com seu nome, sua vontade e o seu reino. Se nós levássemos mais tempo suplicando a Deus por isso, o que estamos pedindo aqui, na verdade, é avivamento espiritual, é crescimento missionário, é multiplicação da igreja, é crescimento da igreja, do povo de Deus. Se a gente colocar os interesses de Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar, as nossas orações terão efeito com certeza maior. Jesus nos ensinou a orar assim. Depois vem os 3 pedidos relacionados conosco. Primeiro, pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 3 observações aqui, 2 na verdade. Primeiro, Deus sempre manda a gente pedir aquilo que Ele está disposto a dar. Quando Ele diz, peça pelo pão, Ele está dizendo que o pão Ele dá. O pudim é opcional. Você pode pedir pelo pudim, mas não tem garantia. A garantia aqui é o pão. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o pão Deus vai lhe dar. Ele vai lhe dar o seu sustento. O pudim é extra. Pode ser. Né? Pode ser que você tenha. Isso vai depender da vontade dele, das circunstâncias. De repente, se Deus lhe der pudim, nunca mais você vai querer ser pão, vai querer ter pão, vai ficar mal acostumado. Eu não sei. Deus tem as razões dele. Mas ele promete o pão. Segunda coisa que ele está dizendo aqui, que a gente tem que orar pelo pão diário. Ele não está dizendo que você ore pelo pão de amanhã.
Não é que você não possa fazer provisões para amanhã, pedir a Deus que lhe guarde o restante da sua vida, mas o que Deus está se comprometendo é hoje. Ele está dizendo que Ele vai dar hoje. O amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Talvez aqui é uma reminiscência do maná que caía do céu, o pão que caía do céu e que só se via para aquele dia. Quando o israelita guardava o pão que caía na quinta para comer na sexta ele amanhecia bichado, não prestava. Então, o pão é para cada dia. Deus lhe garante o seu sustento hoje. Hoje. Por que Ele faz isso? Para você não viver preocupado com o dia de amanhã. Para você não viver ansioso com as coisas que não aconteceram. Com coisas que provavelmente nem vão acontecer. A maior parte das nossas preocupações nunca se materializa. São apenas medos que se dissipam às vezes no dia seguinte. Mas Deus promete nos dar o pão diário. Segunda coisa, perdoe as nossas dívidas. A palavra dívida aqui significa dívida mesmo. Não é? É uma palavra que é tirada da linguagem comercial. É você está devendo a alguém. Pecado, quando você peca, você se torna devedor daquele contra quem você pecou e mais, devedor diante de Deus. É isso? Então, pecado é dívida. E dívida você não pode pagar. Por isso que ele manda perdoar, não é? Por isso que ele diz aqui, por isso que ele diz, Jesus ensina a você pedir perdão, porque você é inadimplente. Pior do que você ser um pecador endividado diante de Deus, é você ser um inadimplente, você não tem como pagar. Nada que você tenha pode pagar a sua dívida diante de Deus. Então só lhe resta uma opção, qual é? Anistia, perdão. Por isso você é instruído no Pai Nosso a dizer a Deus, Deus só tem uma saída para mim. Eu não estou pedindo que o Senhor me dê força para eu pagar a minha dívida, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas então eu peço que o Senhor me perdoe. Perdoe mesmo, sem nenhum mérito meu, sem nada em mim que mereça isso, mas eu peço que o Senhor perdoe. E aqui, Jesus diz assim, perdoe, Senhor, as minhas dívidas, como eu perdoo aos meus devedores. Eita, que é difícil, né? Orar o Pai Nosso dizendo assim, você chega diante de Deus para pedir a Ele perdão pela sua dívida e Deus diz, e fulano, e cicrano, você já perdoou a dívida que aquela pessoa tem contigo? A mágoa que ela lhe causou, as palavras que ela disse, o mal que ela lhe fez, os xingamentos, a indiferença, o maltrato, você já perdoou? Aqui Jesus vai desenvolver isso no final, porque essa vai ser a condição para o perdão, eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas a segunda coisa que nós temos que pedir é perdão pelas nossas dívidas, que nós as contraímos diariamente. Terceiro pedido relacionado, pão, perdão, proteção. Não nos deixes cair em tentação. Algumas versões dizem, não nos induzas à tentação. O sentido é diferente, mas a conclusão é a mesma. Está no poder de Deus evitar que nós sejamos mais tentados do que nós podemos aguentar. Por isso que há esse pedido aqui, para que Deus não nos deixe entrar numa situação em que nós vamos acabar caindo no pecado. Se cairmos, a culpa é nossa. Mas o crente, ele não somente pede para não pecar, mas ele pede a Deus para que Deus o ajude a evitar situações em que o pecado se torna mais possível. Não é só você pedir a Deus para lhe livrar do adultério, mas você pedir a Deus para lhe livrar de situações em que, se você entrar, o adultério fica mais fácil. A gente deve fugir não somente do pecado, mas de tudo aquilo que pode levar ao pecado. Você conhece a sua fraqueza. Você é muito tentado sexualmente. Então, você vai ter que fugir não somente do adultério, mas você vai ter que tomar várias medidas antes, com a ajuda de Deus. É por isso que você vai orar. Né? Restrição à internet, restrição ao que você vê na televisão, restrição a onde você coloca os seus olhos. Lembrando que a primeira olhada, às vezes, você não tem como evitar, mas a segunda você pode. Às vezes passa na sua frente, fazer o quê? Mas a segunda olhada você pode evitar. A segunda você pode evitar. Então, por isso que ele diz, Solano.
É. Eu acho, literalmente, não nos induzas. Que aí, para atenuar, a corrigida tem não nos induzas, mas a atualizada já não nos deixes cair. O problema é que lá, o verbo, se não me engano, é que o verbo está na voz média passiva, que tanto pode significar uma ação que é feita sobre nós, como uma ação reflexiva, que o sujeito exerce sobre ele mesmo, né? Então, não nos deixes cair, é reflexivo, e a voz passiva seria não nos induzir, Deus fazendo alguma coisa. E, às vezes, essa voz passiva, média passiva, a gente realmente não sabe. Eu creio que mais literalmente seria o caso da voz passiva, né? Não nos induza à tentação. Deus como agente. Não nos coloque numa tentação. Não me coloque, Deus, numa situação em que eu vou me sentir muito tentado. Seria mais ou menos isso. Que aí é a mesma coisa de dizer, não me deixa cair em tentação. Jonatas. Não nos deixe entrar em tentação. Que Bíblia é? Não, é isso mesmo. No fim, é tudo a mesma coisa. É como eu disse, o versículo está pressupondo que Deus tem o poder de controlar as circunstâncias a ponto de você poder orar e dizer assim, Deus, tu que estás no controle de tudo, não deixa acontecer alguma coisa em que eu fique vulnerável, porque se eu ficar, eu posso cair. Então, é isso que você está pedindo. Diga. Uhum. 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 Ele está perguntando se... Ele está perguntando se os gestos na oração ou até no louvor, como levantar as mãos ou qualquer outra coisa, qual é a motivação das pessoas, não é isso? Se está certo, se está errado. Sobre a motivação, eu não sei. Isso aí Deus é que sabe, porque aqui. Mas a verdade é que biblicamente não tem nenhuma restrição. Aquilo que eu disse no início, não tem nenhuma recomendação. Vou colocar assim: não tem nenhuma recomendação da Bíblia sobre postura física. Como é que você vai estar para orar ou para louvar a Deus? Você encontra gente orando de joelho, você encontra gente orando em pé. Você encontra, por exemplo, Salomão no Antigo Testamento, tem um relato de que ele, na inauguração do templo, ele ficou em pé em cima do tablado, ergueu as mãos para os céus, olhou e orou a Deus. Então, se a gente vai seguir o exemplo de Salomão, todo mundo aqui na igreja, na hora de orar, pode levantar a mão e olhar para o céu. Não tem problema nenhum. O próprio Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, o que é que diz lá o texto, lá em João 11? Ele ficou na sepultura, levantou os olhos para o céu e disse, Pai, eu sempre sei que o Senhor me ouve. Curioso é que tu não encontra nenhum caso de gente orando de cabeça baixa e olho fechado na Bíblia. A gente só encontra o contrário. Gente de olho aberto levantando mão. Então, eu acho que a igreja não deve fazer regra nenhuma sobre isso. Onde a Bíblia não faz regra, nós também não vamos fazer. Então, cada um ora como achar que deve. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Quem quiser ficar sentado, que fique. Às vezes, porque é um ajuntamento, né? Estamos todos juntos, talvez uma mesma postura fale de identificação, de que nós somos uma família, estamos unidos nisso, mas isso, na verdade, não é obrigatório. Solano. Pois é, Salomão, essa aqui é curiosa. Ele não só estava, ele ergueu as mãos, mas estava de joelho. Então você tem uma variação, né, de joelho em pé, mão levantada, mão para baixo, deitado, barriga do peixe, a oração de Jonas estava lá na barriga do peixe, né? Então não tem recomendação. Tá? Agora, o que se deve evitar é o exibicionismo, sem dúvida, não é? Tem que ter cuidado com isso. Às vezes tem orações que
a gente se sente melhor de joelho mesmo. Tem momento que você se sente tão quebrado, você tem vontade de se ajoelhar e meter a cara no chão. E orar com a boca no pó. Não tenho dificuldade com isso. Bom, gente, terminando, então. Tem um detalhe aqui só, que você deve estar se perguntando, no final do verso 13, onde está em colchetes a expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui é uma expressão tirada do primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11. Está em colchetes porque alguns manuscritos antigos não têm esse final da oração. E ela não aparece em Lucas, que é quem reproduz também o Pai Nosso. Então, por isso, alguns estudiosos acham que isso aqui foi algum escriba que, numa cópia de Mateus, trouxe para o final da oração do Pai Nosso, lá, aquele trecho de primeiro livro das Crônicas 29, 11. Todavia, essa passagem aparece na maioria dos manuscritos, que são mais recentes. Os mais antigos omitem, os mais recentes, que são a maioria, têm. Por isso, há dúvida se realmente Jesus disse essas palavras ou não. Mas considerando a antiguidade desse texto, a recepção dele por parte da igreja durante todos esses anos, e também porque ele bate perfeitamente com tudo que está dito antes, Senhor, faz tudo isso porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém? Eu não vejo problema em considerar como sendo, de fato, original e parte da oração feita por Jesus. Terminando, a condição que Jesus colocou. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí você pode perguntar, mas então o perdão de Deus é por obras? O perdão de Deus é condicional? Na verdade, não. O que Jesus está nos ensinando aqui é que aquelas pessoas que estão dispostas a perdoar o mal que lhe fizeram, estas são os verdadeiros filhos de Deus que perdoa os seus ofensores e suas criaturas rebeldes. Não é que o seu perdão vai ser a base do perdão de Deus para você, mas o fato de você perdoar mostra que você está entre aqueles que são perdoados por Deus. Uma pessoa que se recusa a perdoar, essa, na verdade, não conheceu o perdão de Deus. Porque, gente, falando francamente, a experiência mais gratificante do mundo é você ter certeza que os seus pecados foram perdoados. Que Deus lhe perdoou, mesmo que você não mereça. Uma pessoa que tem consciência da grandeza do perdão de Deus na sua vida, ela vai ter compaixão daqueles que pecaram contra ela. Jesus contou uma vez uma história sobre isso, daquele homem que devia R$1 milhão, e o rei chamou e disse, paga, e o cara disse, eu não tenho dinheiro, o rei disse, então estás perdoado do teu R$1 milhão, vai embora. Ele saiu do palácio do rei, encontrou um cidadão que lhe devia R$100, pegou pelo pescoço e disse, paga os R$100. Aí o cara disse, eu não tenho como pagar. Aí, não, você vai pagar mesmo, e quase mata o cidadão. Quando contaram para o rei chama o cara e diz, eu te perdoei R$1 milhão. Você não devia perdoar 100 conto que aquele cidadão te devia? E mandou prender o cara, né? Mandou prender. Quer dizer, se você foi perdoado dos seus pecados, a atitude natural e óbvia é que você vai perdoar aqueles que lhe ofendem, porque você foi perdoado. Você sabe o que é o perdão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Que Deus vai responder às orações daqueles que de fato foram perdoados, que são seus filhos, filhos de um Deus perdoador. Amém? Fechando. Última questão. Essa oração, então, ela é para ser repetida? Podemos orar esta oração? Ou ela foi dada como uma orientação de Jesus? Eu creio que as duas coisas. O que é curioso é que você não vê a igreja descrita no livro de Atos, e você não vê nas cartas escritas pelos apóstolos, qualquer sinal de que os primeiros discípulos oraram o Pai Nosso. Então, tudo dá a entender que Jesus está dando um modelo. Se você quiser repetir esse modelo, Pai Nosso que está no céu, santificado, eu não vejo problema.
mas foi dado como um modelo do que é que você deve pedir, como você deve pedir, quais são as prioridades, o que é que Deus está disposto a fazer, quais são as condições que você tem que cumprir para que as suas orações sejam respondidas. Então, o Pai Nosso foi dado basicamente para funcionar como uma orientação para a sua vida de oração, embora não seja errado você, na sua angústia, quando faltam palavras, usar essa oração como modelo. Porque às vezes falta palavra na hora de orar, né? A angústia é tão grande e a confusão é tão grande que a gente não sabe o que fazer. Usa como modelo para priorizar as necessidades. E vai ser muito bom. Por favor. Se tem problema, pedir uma boa morte? Eu acho que não tem problema nenhum. Pode pedir. Deus, eu quero morrer bem. Para quem anda de motocicleta como eu, só deve imaginar que essa é a minha oração todo dia, né? Morrer rápido. Se eu tiver um acidente, não quero ficar aleijado, morrer de vez. Então eu tenho que mudar de moto, tenho que comprar um Speed que vai a 300 por hora, porque ali ninguém fica aleijado quando tem um acidente com uma moto dessa. Diga. Está faltando aqui em nome de Jesus. É claro, você vai complementar esse aspecto fundamental da oração com o Evangelho de João. O Evangelho de João não tem o Pai Nosso. Entretanto, é o Evangelho que nos ensina que Deus vai ouvir as orações se nós pedirmos no nome de Jesus. Como eu falei, 4 evangelhos você complementa. Você ora e pede em nome de Jesus. O que é pedir em nome de Jesus? O nome de Jesus não é um talismã, não é um abracadabra, abre-te sésamo, não é? Não. Orar em nome de Jesus é você orar consciente de que Deus responde às suas orações na mediação de Cristo, pelos méritos dele, pela intercessão dele, pelo que ele fez na cruz, porque ele é o seu representante, porque ele intercede por você. Então, é isso que é orar em nome de Jesus. Você usa esse modelo aqui, sempre lembrando em nome de Jesus. Por favor. O crente pode ir na praia? Crente ir na praia? Eu acho que pode. Se não pode, eu estou perdido, porque eu fui criado em Recife e fui para a praia direto. Claro que eu não vejo. Qual seria o problema de ir para a praia? Ah, tá. Não me deixa cair em tentação, não é isso? A praia como lugar de tentação. Pois é, tem gente mais sensível a isso e tem outros que não. Se ir à praia vai provocar todo tipo de desejo, cobiça e tudo mais, procura uma praia mais deserta, né? Uma praia mais decente. Sim, é claro, tem gente que não vai para a praia porque realmente hoje é um escândalo, né? A maneira como as pessoas se vestem, né? Ou não se vestem, né? Então, realmente, entendi a pergunta. Sim, se for realmente servir de tentação mesmo, né, vai provocar e tudo, mas tem pessoas que são mais imunes a isso, né? Aí eu acho que vai de cada um. Cada um tem que ver diante de Deus e não adianta você ficar pedindo a Deus para ter uma mente pura e ao mesmo tempo você vai para ambientes onde a mente vai ficar impura, né? Então precisa ter sabedoria nisso aí. Também novela da Globo, tá? Estão falando de praia, mas vocês assistem novela da Globo também. Eu sei que vocês assistem. Não, vocês não, estou dizendo eles. Tá? Então, novela da Globo também. Tá bom? Já contei para vocês o que é que significa novela? Não? Palavra grega, nó, porque prende o crente em casa, não deixa ele vir para a reunião de oração. E vela, porque vai consumindo a vida espiritual dele. Novela. Palavra exegese do grego aqui para vocês. Gente, muito obrigado. Estamos na hora de ir já. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Que tenham uma vida, que a vida de oração de vocês seja enriquecida e abençoada. Amém.